A partir de agora, no seu rádio, o programa Fala Doutor. Muito bom dia para você. Estamos aqui com Fala Doutor, trazendo Márcia Regina Guimarães. Ela é podóloga, é homeopata, micropigmentadora e ela hoje é professora na Universidade FUNORTE. Hoje nós vamos conversar com a Márcia, trazendo para você o seguinte assunto: homeopatia. Eu recentemente fiz uma consulta com a Márcia, gostei demais, por isso acredito nesse trabalho e a convidei a estar conosco aqui no Fala Doutor de hoje, para que você, amigo ouvinte em casa, possa entender melhor como que funciona. Dentro da homeopatia, ela esteve fazendo um questionamento comigo a respeito do meu tipo sanguíneo, passando uma alimentação adequada para mim. Tempos atrás, enquanto eu apresentava o Rádio Vivo, Ademir Santos, o nosso colega de trabalho aqui, estava de licença, eu apresentei um pequeno trechinho sobre essa alimentação e achei muito interessante. Márcia depois veio me falar sobre esse assunto e, por achar muitíssimo interessante, estamos trazendo essa questão da homeopatia junto com a ortomolecular. E é sobre este assunto que a Márcia vai conversar conosco agora. Vamos dar bom dia para ela, ela está aqui no estúdio. Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda ao programa Fala Doutor. Bom dia, Irani. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Pirapora. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? E espero poder esclarecer e ajudar muitos, né, a ter uma boa alimentação e assim poder ter uma saúde mais adequada. Márcia, pois é, eu achei muito interessante essa questão que a gente conversou, dessa entrevista que você fez comigo para a gente falar sobre o meu tipo sanguíneo. Agora, você, como estudante do assunto, a questão é a seguinte: como que você chegou a essa conclusão de que determinados alimentos prejudicam pessoas que têm determinados tipos sanguíneos? Conclusão eu pude tirar pessoalmente. Quando eu comecei eu mesma, né, a fazer esse tipo de alimentação, eu pude perceber que existia alimentos que faziam mal ao meu organismo, né? Como, por exemplo, a farinha, a mandioca, a batata. Então, todas as vezes que eu fazia o uso desses alimentos, eu podia observar que meu intestino não funcionava de uma forma adequada. Então, sendo assim, eu aproveitei para estar fazendo, né, esse estudo mais direcionado à minha pessoa. E como eu consegui um bom resultado, então, eu acredito muito, né, na alimentação devida ao tipo sanguíneo e também nessa medicina que é a ortomolecular. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante dentro da homeopatia foi quando você me fez um questionamento sobre meu estilo de vida, sobre sentimentos, sobre coisas que eu vivi na minha infância, né? O que isso reflete hoje? Olha, Irani, isso reflete porque nós não tratamos a doença em si, né? Então, a homeopatia, o ortomolecular, ele vem tratar a pessoa em um todo. Então, muitas coisas que você pode, né, sentimentos e problemas mesmo que você está passando hoje, nós procuramos a causa e assim passo a ajudar a pessoa, né, de uma forma mais adequada para ver se a gente consegue resolver a causa. Uma vez resolvida a causa, você consegue resolver o problema com certeza. Tem uma doença que é muito comum, inclusive na minha família eu tenho até um caso, da psoríase. Pelo que os médicos já passou para essa pessoa da minha família, diz que é um problema emocional. A partir do momento em que uma pessoa que tem doenças físicas que tiveram origem no psicológico, se essa pessoa fizer o tratamento psicológico, ela consegue se libertar dessa doença ou uma vez ali instalada, pronto, agora ela terá só paliativos e não mais a cura? Olha, Irani, no caso da psoríase, como qualquer uma outra, né, doença, eu acredito muito que ela vem antes do mental, né, no nosso energético, para depois ela aparecer no físico. Então, o estágio final dela é o físico. Então, com certeza, a psoríase, quando ela é diagnosticada por um médico, né, por um clínico, ela realmente é do fundo emocional, é um estresse. Mas como pode acontecer esse estresse? Pode ser somente do mental, pode ser alimentar, né, pode vir já no DNA, porque tem condições de ser hereditário, né? Mas uma vez que você consegue tratar a causa desse problema, com certeza melhora muito, porque é como eu falei, a homeopatia é uma desintoxicação. Então você começa a desintoxicar o seu organismo e gradativamente vai paliando, né,
aquelas crises, porque a psoríase ela vem em crise, ela começa bem pequenininha e vai desencadeando por todo o corpo. Então, quando você consegue fazer essa limpeza, tanto no seu mental, né, ficar bem resolvido com você mesmo, você vai observar que as crises seguintes vão começar a diminuir. Assim como acontece com várias outras doenças que eu já pude observar, como, por exemplo, no caso da bronquite, da rinite, da sinusite, até a pessoa perceber que ela não tem mais, né, aquele probleminha de antes. Então, será que tem solução? Será que a gente pode conseguir resolver? Então, é simplesmente fazer, né, realmente o tratamento e poder observar você mesmo que você vai ter essa resposta. Interessante quando você diz pessoas que têm problemas respiratórios, né? E a gente observa que pessoas que têm problemas respiratórios, asma, bronquite, sempre que elas estão em situação de estresse, sempre que elas estão em situações onde o emocional aflora, esses problemas respiratórios dela crescem, principalmente pessoas que são asmáticas, né? Qualquer emoção mais forte ataca que muitas vezes ela nem sequer consegue respirar. Quando a pessoa faz esse tratamento homeopático, ela vai começar a tomar algum medicamento homeopático e tudo. Você acha que ela deve acompanhar junto com isso um tratamento psicológico para ela aprender a controlar suas emoções, ou a partir da homeopatia ela por si só já consegue se controlar, se conter? Depende, cada pessoa, né, é uma pessoa. Eu acredito que ela deveria, né, todos os métodos de tratamento para a saúde deveriam andar juntos. Então eu acredito que seria muito interessante se ela pudesse fazer o uso da homeopatia juntamente com o tratamento psicológico. Eu acredito que é válido. Agora, dentro da homeopatia também, puxando mais pela homeopatia, porque é um assunto que é bastante extenso. Você já, outras vezes, já deu entrevista aqui falando sobre a podologia. As pessoas em casa, em outros programas, nós estaremos falando sobre vários assuntos, e hoje nós escolhemos justamente a homeopatia por causa disso, porque eu achei muito interessante, principalmente no que se refere à ortomolecular, onde você me apresentou várias relações de alimentos com o meu tipo sanguíneo. Agora, quando eu deixo de fazer uso desses alimentos, que dependendo do meu tipo sanguíneo, né, você falou que esses alimentos provocam uma determinada intoxicação no meu organismo. Se eu parar de me alimentar com determinados produtos, eu tenho que fazer um processo de desintoxicação, ou a partir do momento que eu elimino esses alimentos do meu cardápio, a limpeza do meu organismo é feita automaticamente por ele mesmo? Eu diria que o nosso organismo é como um rio poluído. Então, você tanto pode, né, ir lá e fazer uma limpeza, né, tirando toda a poluição, como também, se você deixar ele lá durante 10, 30, 100 anos, ele vai, né, despoluir sozinho. Então, depende do que você quer. Se você quer algo mais rápido, é bom que você faça uma limpeza, você ajude, né, o organismo a processar essa limpeza. Agora, se você não importar com o tempo, com certeza, a partir do momento que você para de se alimentar com algo que não venha encaixar bem a sua saúde, gradativamente, né, em espaços de tempo pequeno, você vai desintoxicando. Mas o interessante seria você poder, né, fazer uma limpeza mesmo, trabalhar em cima disso, né, com a alimentação, com a água, o suco. Olha, tem vários tipos de alimentação que você pode fazer para desintoxicar o seu organismo. E é válido falar sobre a questão da alimentação, porque muitas pessoas falam, eu não acredito que o meu leite está causando isso em mim. Mas eu já vi, hoje em dia, você pode observar no supermercado mesmo, que tem vários alimentos, né, que são para pessoas que têm intolerância à lactose, né, pessoas que têm intolerância ao glúten. Então, por aí você tira como que as pessoas estão se intoxicando. Então, a partir do momento que você para de comer o produto que tem aquele fator que está te causando mal, você começa a melhorar. Então, é válido, mais uma vez, falar que essa questão da alimentação, ela tem tudo a ver, né, para poder estar atendendo, né, a sua saúde de uma maneira eficaz. Então, assim, se você se alimenta bem, se você dorme bem, você com certeza vai ser uma pessoa mais saudável. Quando eu faço essa faxina no meu organismo, que é um processo de desintoxicação, em conversas anteriores, você diz o seguinte, que pode até ocasionar daquele meu problema
ele aumentar aparentemente. Pessoas que têm aqueles olhinhos que a gente chama de furúnculos na pele, pessoas que têm manchas na pele, pessoas que têm coceira, pessoas que têm queda de cabelo, pode piorar, segundo você, porque nesse processo de desintoxicação, aquilo que está interno vem para o externo. Quando a pessoa começa a fazer esse tratamento, se isso surgir, se aquele problema do qual ela foi fazer o tratamento aumentou, o que ela deve fazer durante o tratamento? Eu vou dar um exemplo simples. Você falou de fazer faxina. Realmente é isso que acontece. Quando você vai fazer uma faxina numa casa, aparentemente ela está arrumada. O que acontece? Então você tira tudo do lugar, né? Começa a varrer, começa a arrumar, a bagunça fica maior. Mas logo após a faxina, o que acontece? A casa fica bem organizada, né? E bem melhor, aparentemente, no aspecto do que antes. Então é a mesma coisa que acontece no seu organismo. Então quando você começa a tomar uma medicação, dependendo do nível da sua intoxicação, então se você precisa limpar muita coisa, com certeza, aparentemente, você vai começar a exonerar, pôr para fora muita coisa, né? Você vai começar a ficar com a pele feia, um aspecto, né? Muitas pessoas respondem de outra forma com diarreias, né? Mas o interessante é o pós. Então, o depois você vê o quão bom foi para você essa limpeza, porque você vai conseguir enxergar você, né, como uma pessoa mais equilibrada, mais organizada. Então, é isso que nos interessa. Márcia, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui. Queremos ressaltar aos nossos ouvintes, toda sexta-feira a Márcia Regina estará aqui respondendo perguntas dos nossos ouvintes. Caso você queira fazer perguntas, você pode ligar no 3741-1200 e deixar a sua pergunta, ou você pode entrar no site da Rádio Pirapora e postar a sua pergunta, que a Márcia estará aqui respondendo. Eu acredito que este assunto é muitíssimo interessante para quem está nos ouvindo. Dúvidas irão surgir, mas ela está aqui justamente para isso, para esclarecer. Muitíssimo obrigada pela sua audiência em casa, e Márcia, obrigada pela sua presença aqui no Fala Doutor. Eu que agradeço a todos e, como mais uma vez, me coloco à disposição e fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, que eu estarei aqui para respondê-las. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para você. Termina aqui o Fala Doutor de hoje.